pessoal, vamos dando início mais uma aula. A aula de hoje que tem como tópico a área de figuras planas, círculos e suas partes. Vamos lá? Olha só, área do círculo. Primeira propriedade, calcula-se a área de um círculo de centro O e raio R por a área igual a π vezes raio ao quadrado, tá certo? Então essa é a fórmula que a gente vai estar utilizando para calcular a área de um círculo, tá bom? O número π é um número irracional com infinitas casas decimais. Normalmente, quando estamos realizando um cálculo no qual estamos a utilizar o valor de π, comumente fazemos a aproximação para o valor de 3,14. Então, vai ter situações que você vai fazer a substituição e vai ter situações que não requer você estar utilizando esse valor de π. Só você usar a representatividade de π será o suficiente. Olha só, o raio é a metade do diâmetro de uma circunferência. Pode ser definido também como a distância do centro a um ponto qualquer da circunferência. Analogamente, também se define o raio de uma circunferência. Olha só, antes de mais, para quem não sabe o que é o raio é essa distânciazinha aqui, olha, do centro O, que ele chamou aqui, a gente chamou na nossa introdução, e o raio é essa distância, a qualquer extremidade. Pessoal, e por sua vez o diâmetro vai ser 2 vezes o raio, tá bom? Então toda vez que se falar diâmetro, você pode ter consciência que vai ser 2 vezes o raio. A gente tem essa medição de igualdade, tá bom? Próximo tópico é a área do setor circular. O setor de um círculo é uma região delimitada por dois segmentos de reta que partem do centro para a circunferência. Esse segmento de reta são os raios do círculo, como vocês podem ver. Ó. Você pode observar aqui que no nossa ilustração, a gente tem um centro e a gente tem dois segmentos de retas, tá? Esses dois segmentos de reta, eles estão formando um ângulo alfa. E aqui na situação, você observa que ele delimita um setor. Esse setor que está destacado em azul, essa cor azul, tá certo? Então, esse aí seria um setor circular. Então, esse tópico ele trabalha exatamente com esse tipo de situação, calcular esse setorzinho. Aí ele ainda fala o seguinte: dessa forma percebemos que o setor circular é uma parte da região circular, ou seja, ele é uma fração da área do círculo. Assim podemos afirmar que a área do setor circular é diretamente proporcional ao valor de alfa, pois a área de todo o círculo é diretamente proporcional a 360 graus. Ou seja, pessoal, uma volta completa nesse círculo, se a gente for colocar no critério de medida de graus, ele equivale a 360 graus. Só que a gente tem uma pequena parcela, que é o setor que a gente quer determinar a área, que a gente chamou de alfa, o ângulo aí, né? Então ele é diretamente proporcional, ou seja, com a simples regra de 3 a gente pode estar resolvendo. É o que você observa aqui à direita da imagem, olha só, essa primeira parte você tem a área de setor sobre π vezes r, π vezes o raio ao quadrado vai ser igual a alfa sobre 360. Então basicamente você tem a regra de 3. Ajeitando isso aí vai ficar a área de setor é igual a alfa sobre 360 vezes π vezes o raio ao quadrado. Então, toda vez que a gente for trabalhar com a área de setores, que a gente for estar resolvendo questões desse tipo, que trabalha diretamente com área de setores, a gente vai estar utilizando essa fórmula como base, tá certo? Vamos vamos ver um exemplo, né? Bem legal. Área de setor circular. Olha só, no nosso primeiro exemplo, ele diz o seguinte: determine a área do setor circular abaixo. Use π igual a 3,14, que foi aquele critériozinho de aquela aproximação que ele está utilizando como referência. Vamos ver a fórmula? Não estou lembrado muito bem dela, mas está aqui a fórmula. Olha só. Como eu disse para vocês, a área de setor vai ser igual a alfa sobre 360, vai ser vezes π vezes r ao quadrado.
Aí você, na nossa imagem, a gente consegue observar que esse ângulo alfa, essa abertura aqui do setor, é igual a 30 graus. E o raio é equivalente a 8 centímetros. Então, quando a gente substituir aqui, vai ficar alfa igual a 30, o π é 3,14, né, que já tem aproximação, e o raio vai ser igual a 8. Então, vai ficar desse jeito aqui a nossa expressão. A área de setor vai ser igual. Aí o alfa, né, que é 30, como eu disse para vocês. Ó. Então, logo, pessoal, você vai resolver aqui, ó, 8 ao quadrado, certo? Quando você fizer isso tudo, calcular e fizer a divisão, você vai achar o valor equivalente a 16,7 centímetros quadrados. Então, isso quer dizer que a área do nosso setor equivale a 16,7 centímetros quadrados, tá certo? Então, toda vez que você tiver a situação como essa, você utiliza essa fórmula de área de setor. Área da coroa circular. Olha só, coroa circular é a região limitada por dois círculos concêntricos. Chamaremos de R o raio do círculo maior e R, só que R minúsculo agora, né? O raio do círculo menor. A área da coroa circular é muito utilizada em situações de engenharia mecânica, principalmente na produção de peças e acessórios para máquinas. Olha só, me lembrei agora da moeda, aquela moedinha de R$ 1, aquela dourada, né? Você tem a delimitação dela, as delimitações dela na cor dourada e no centro você tem a cor prata, não é isso? Aí a gente tem uma representaçãozinha aqui, ó. Como vocês podem observar, a gente tem um círculo e dentro desse círculo a gente tem outro. Só que isso aqui a gente chama de coroa, essa parte que está sombreada e essa parte está destacada em cinza, tá certo? Aí ele ainda fala assim, ó, a parte da figura que está colorida é denominada coroa circular. A área da coroa circular é obtida fazendo a diferença entre a área do maior e do menor círculo. Olha só, então para a gente descobrir o valor dessa área destacada em cinza, a gente vai usar essa expressãozinha aqui, ó. A área de coroa vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado menos, lembrando que isso aqui seria o valor da área da nossa circunferência maior, que é esse raio aqui, ó, inclusive esse raio está representado pela letra maiúscula, e a gente tem a área da circunferência menor, que seria essa que está apenas de branco, onde você tem π vezes o raio ao quadrado, né? Então, vai ser, ou melhor, o nosso resultado vai ser a diferença entre essas duas circunferências, tá? Aí você pode observar que a única diferença dessa primeira situação para a segunda é que é colocado o π em evidência, tá? Mas tanto faz você aplicar na primeira como na segunda. Todas vocês vão obter o mesmo resultado. Próximo. Vamos ver um exemplo? Exemplo 2. Justamente em cima desse tópico aí de coroa circular, tá certo? Ele diz assim, calcule a área da coroa circular, sabendo que o raio é igual a 7 e que o raio é igual a 3 centímetros. Ou seja, como foi dito anteriormente, quando você tiver esse R maiúsculo, significa o raio da circunferência maior, como você pode ver, ó, a circunferência que está composta tanto pela parte branca como a parte em laranja, tá? Já o Rzinho, ele é o raio da circunferência que está destacada em branco. Tudo bem até aí? Então, como a gente tem um raio, a gente pode estar aplicando na nossa fórmula, né? Então, quando a gente for aplicar aqui nossa fórmula, vou usar essa segunda situação, tá? Tá mais abreviada. Esse raio, esse Rzinho maiúsculo, ele vai ser 7, como está aqui na questão, e o R minúsculo vai ser 3. Então, a gente tem ó, os dados da questão. Logo, pessoal, a área, vocês observam que eu não usei mais o Szinho, usei o A, não tem problema algum. Vai ser igual a π vezes 7 ao quadrado, que vai dar 49, menos 3 ao quadrado, que dá 9. Logo, a nossa área vai ser igual a π vezes... Olha só, fazendo as substituições devidas, então você observa que vai ficar da seguinte maneira, né? A área dessa coroa circular vai ser igual a π vezes
49 menos 9. Então a gente pode dizer que a área dessa coroa circular vai ser igual a 40π vezes 40π. Logo, você observa que se trata de centímetro, então vai ter que ser centímetros quadrados. Olha só, nessa situação você observa também o seguinte, que não precisou a gente estar substituindo o valor de π. Geralmente, quando a gente vai utilizar essa substituição, vai ser só em situações aonde vem dando essa igualdade, vem dando aquela aproximaçãozinha, onde π vai ser igual a 3,14. Então, dependendo da situação, se não tiver aquela aproximação, ela não é necessária, tá bom? A menos que você seja uma questão de múltipla escolha, onde você tenha que estar escolhendo uma resposta onde tenha dado aquela substituição, tá certo? Passando para o nosso próximo tópico, é a área do segmento circular. Olha só, se você observar segmento circular, primeiramente, como o próprio nome já diz, segmento. Segmento é uma pequena parte de uma reta. Um segmento ele pode ser delimitado por dois pontos, que é o caso dos nossos dois exemplos que a gente tem aqui. Olha só, na nossa primeira imagem, você pode observar que a gente tem um segmento delimitado pela letra P e pela letra Q. Logo, a área que está aqui destacada é essa área aqui, a área P, QR, certo? Então, seria o nosso primeiro caso a se resolver, tá? No nosso segunda imagem, você observa que eu não quero mais eu não quero mais o valor do segmento PQR, e sim de toda outra parte da circunferência, que é delimitada pelos pontos P, S, Q. Então você observa que são duas situações diferentes. Então, de já a gente vai utilizar duas expressões opostas uma da outra. Então, diz o seguinte, olha, para determinar a área do segmento circular PQR, que foi a primeira situação que eu citei, formado pela corda PQ, ou seja, pelo segmento PQ, devemos realizar o seguinte cálculo. Olha só, a área do segmento circular, que é exatamente o segmento PQR, vai ser igual à área do setor OPRQ menos a área do triângulo OPQ. Ou seja, pessoal, é, esse segmento OPQ é toda essa delimitação aqui, ó. Então a gente vai estar calculando toda essa delimitação, ou melhor, se você observar, isso aqui parece com a área de setor, e é uma área de setor, certo? Então a gente vai estar calculando toda essa área aqui, ó, que eu estou destacando aí pelo mouse, e vou subtrair pela área do triângulo, esse triângulozinho aqui, ó, certo? Então o resultado que vai ficar vai ser a área destacada, ou seja, a área do meu segmento circular. No segundo caso, em que o segmento é maior que o semicírculo, utilizamos a seguinte condição. Olha só, pessoal, que interessante. A área do segmento circular vai ser igual à área do setor OPQS-Q mais a área do triângulo POQ. Ou seja, pessoal, a gente vai estar calculando toda essa área, certo? E vai estar somando com a área do triângulo, certo? Então você observa, ó, que aqui eu vou ter uma abertura de um ângulo. Então eu vou estar trabalhando em cima dessa abertura e vou estar calculando toda essa área, certinho? Bora ver isso na prática? Área do segmento circular. Exemplo 3. Calcule a área do segmento circular abaixo. Olha só, pessoal, isso aqui é de acordo com nossa primeira imagem, nossa primeira situação do slide anterior, onde a gente tinha uma pequena parte delimitada. Não sei se vocês estão lembrados como é que se calcula, né? Mas para isso eu coloquei aqui a nossa fórmula, tá certo? Então olha só como é que está. A área do segmento é igual à área do setor menos a área do triângulo. Área do setor, olha só. Área do setor, ângulo de abertura é 60, não é isso? Aí você observa, ó, que o segmento OA é 4, o segmento OB também é 4. Então a gente vai usar esse setor para calcular a área desse setor e subtrair pela área do triângulo. É a áreazinha que vai ficar. Vamos ver na prática? Olha só. Vamos primeiro calcular a área do setor. Olha a fórmula que calcula a área de setor. Π vezes R ao quadrado vezes
o ângulo de abertura, que na situação anterior eu usei alfa, que eu usei θ, sobre 360. Logo, a fórmula também da área do triângulo, né? Você observar aqui mais detalhadamente, isso aqui se trata de um triângulo isósceles, tá? É um triângulo onde ele possui dois lados iguais e possui dois ângulos iguais. Só que, curiosamente, eu já tenho um ângulo de 60 graus. Como esse lado é igual a esse, então esse ângulo vai ser igual a esse. Eu sei que a soma dos ângulos internos é igual a 180, então isso nos remete a determinar que esses dois ângulos que falta a gente determinar o valor dele é 120. Como são dois ângulos iguais, é 60 graus cada um, certo? Então eu não vou ter um triângulo isósceles, e sim um triângulo equilátero, tá certo? Por isso que eu usei essa fórmula, L ao quadrado vezes R de 3 sobre 4. Agora é só a gente substituir, né? Na primeira fórmula, que é a área de setor, o meu raio, você observa que é 4, não é isso? O meu ângulo de abertura é 60. Então é só a gente estar substituindo. Olha só como é que fica. Vamos substituir o valor do raio? Então, ao final, você observa que está todas as etapas da resolução. Então, ao final, com isto, ao final, você observa que o valor da área de setor é 8π sobre 3 centímetros quadrados. Tá aqui o passo a passo, tá? Qualquer coisa, dá um pause no vídeo e você observa o passo a passo. Agora vamos calcular a área do triângulo equilátero. O lado, como eu disse, é 4, né? Então é só a gente substituir, ó. Vai ficar 4 ao quadrado, que dá 16, vezes 3 dividido para 4. Vai dar quanto, pessoal? 4 raios de 3? Isso, centímetros quadrados, né? Aí você substitui aqui, ó, na fórmula aqui em cima, né? Então vai ficar área de setor, área de segmento vai ser igual a área de setor menos a área do triângulo. Área do setor, 8π sobre 3, área do triângulo, 4 vezes raiz de 3. Então você pode deixar esse valorzinho aqui nesse formato, lembrando que é tudo em centímetros quadrados, já que se trata de área. Vamos ver o nosso próximo tópico? Ou melhor, vamos dar início às resoluções de questões? Olha só, primeira questão diz assim, determine a área da coroa circular. Eita, vamos ver aqui, colocar a fórmula novamente. Olha só, a área da coroa circular. Você observa que a primeira circunferência, o círculo, o primeiro círculo, você tem um raio equivalente a 11. No segundo círculozinho menor, que a gente utilizou R minúsculo, você tem um valor equivalente a 7. Então, substituindo, vai ficar a área de coroa vai ser igual a π vezes, aí o raio dá maior que é 11 ao quadrado, 121, não é isso? Menos 7 ao quadrado, que é 49. Então, vai ficar 121 menos 49 igual vezes π. Então, essa área de coroa vai ser igual a 72π, certo? Centímetros ao quadrado, já que se trata. Vamos lá, segunda questão. Voltar aqui minha imagem. Legalzinho? Olha só, na segunda questão diz assim, ó. Sabe-se que ABCD é um quadrado de diagonal 10 raiz de 2. E os arcos são semicírculos. Determine a área da figura. Olha só, pessoal. Se você olhar detalhadamente, a figura ela é composta por um quadrado e 4 semicírculos. Semicírculos esses que, se a gente juntar, a gente vai formar 2 círculos, certo? Então, a gente vai estar calculando exatamente isso aqui, ó. A área do quadrado mais a área do semicírculo. Lembrando que são 2 semicírculos, então a gente tem que multiplicar por 2 isso aqui, tá bom? Lembrando que a área do quadrado é base vezes a altura. Ou seja, já que se trata de lados iguais, a mesma coisa de lado ao quadrado. E a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Logo, temos a área do quadrado como... Olha só, curioso aqui, tá? Como você pode observar, a diagonal é 10 raiz de 2. Pessoal, a diagonal de um quadrado, ela sempre vai ser o lado vezes raiz de 2, tá certo? Então, toda vez que você tiver um número multiplicando raiz de 2, sendo o valor da diagonal, o lado vai ser simplesmente esse valorzinho que vem antes da raiz de 2, tá bom?
Então, por isso que eu já coloquei direto. Então, vai ficar ao lado ao quadrado, que vai dar 100, não é isso? Mais duas vezes, como eu disse para vocês, são dois círculos, então é duas vezes a área de um círculo, ou seja, π vezes r ao quadrado. Olha só, por que o raio vai ser 5? Pessoal, olha só essa imagenzinha aqui, ao lado direito, esquerdo. O lado do quadrado não é 10? Então a metade, ou seja, o raio é 5. Então 5 ao quadrado é 25 vezes 2, 50, tá certo? Então a nossa solução é essa aí, ó. 100 mais 50π, tá bom? Questão de número 3. Olha só, na figura a seguir, os círculos iguais têm raios no valor de 2 centímetros e tangenciam-se externamente nos pontos A, B e C. Calcule a área achurada delimitada pelos menores arcos AB, AC e BC. Então ele só quer esse valorzinho aqui, tá, pessoal? Como vocês podem ver. Vamos montar uma expressão para isso? Olha só. Aqui está na cara que é um triângulo equilátero de 3 lados iguais. Por quê? Os vértices desse triângulo eles estão no centro dessas circunferências. Então, como ele disse que o raio é 2, então eu posso dizer que daqui para cá é 2, ou seja, do centro da circunferência até o ponto B é 2, do ponto B até o centro da outra circunferência também é 2. Então, o lado desse triângulo é 4. Então, todos os lados vão ser iguais a 4, certo? Então, a expressão que a gente vai montar vai ser essa. Olha só, vai ser área do triângulo equilátero menos... Aí você observa, 1, 2, 3. 3 setores, não é isso? Então, a gente vai pegar isso aí, vai usar esse área do triângulo equilátero menos a área desses 3 setores. Ah, professor, mas para a gente calcular a área do setor, a gente vai precisar do ângulo. A gente tem esse ângulo, porque olha só, não é equilátero, então três lados iguais, três ângulos iguais, então cada ângulo é igual a 60. Então vai ficar, ó, como eu disse a expressão para vocês, a área do triângulo equilátero menos 3 vezes a área do setor, tá certo? Aí a área do triângulo equilátero, que é lado ao quadrado vezes R3 sobre 4, já coloquei a substituição, tá? Ó. O lado é 4, certo? Vezes 3 vezes a área de setor, ó. Interessante. A área de setor, pessoal, ela fica assim, ó, o ângulo de abertura que é 60 sobre 360, só que aqui já está simplificado. 60 por 360 vai dar 1 sobre 6, vezes π, vezes o raio, né? O raio aqui, ó, você pode ver aqui, o raio é 2 ao quadrado, tá bom? Então, fazendo aqui, eu acho que a expressãozinha que vocês já viram, aí vai ficar o 4 ao quadrado 16, para 4 vai dar 4. Então vai dar 4 raiz de 3 menos 2π, certo? Alguma dúvida? Certinho, pessoal? Então essa é a nossa resolução aí dessa questão. Como vocês podem ver, nosso último exemplo, tá? Legal era vocês darem uma pausa no vídeo aí e tentar resolver ele, porque esse exemplo eu vou deixar como desafio, tá? Só colocando aquilo que eu disse anteriormente, a diagonal de qualquer quadrado vai ser o lado vezes raiz de 2. Tá bom, pessoal? Pessoal, olha só, é o seguinte, bons estudos aí. A gente vai dar continuidade a esse conteúdo na próxima aula. E já um abração e até